Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco. Hoje nós estamos recebendo a visita do nosso querido Padre Joãozinho, falando sobre misericórdia, esse tema que é tão caro ao coração da igreja, de maneira muito especial ao coração do Papa Francisco, que está nos preparando justamente para a gente viver um ano santo, cujo tema será o coração misericordioso de Jesus. Dá trabalho ser misericordioso. É um aprendizado que não termina em nós. Aliás, o cristianismo, nós vamos morrer e a gente ainda não terá alcançado a totalidade do que ele nos propõe. Essa é a ação, é o desdobramento do Espírito no tempo, conduzindo a igreja. Olha como é interessante a gente perceber isso. Nós não sabemos tudo sobre a misericórdia ainda. O Espírito Santo age através do Papa Francisco para nos colocar neste rio de reflexão, porque é profundo demais. E a partir do que nós mergulharmos no Ano Santo, tantas coisas novas certamente surgirão na nossa compreensão sobre a misericórdia. Surgirão a partir dos teólogos, mas sobretudo a partir do povo, que é onde essa experiência misericordiosa é feita diariamente. Nós continuamos com a nossa promoção do... como é que chama isso? O box, né? Com os 3 livros, O Discípulo da Madrugada, Orfandades e Tempo de Esperas. Se você entrar no site da Loja Sacra, www.lojasacra.com.br, você pode fazer o seu pedido e você diz para quem que você gostaria que o box fosse autografado. Então a promoção do box autografado continua na Loja Sacra. Uma oportunidade que você tem de presentear alguém, e você sabe que faria questão do autógrafo, é este momento. E também, para ajudar o projeto Dai-me Almas, o novo CD, o meu novo trabalho, Deus no Esconderijo do Verso. Liga aqui, 0 operadora 11 3186 2600. Esse trabalho foi produzido ao longo do ano passado, que está sendo lançado agora, que tem participação da Nana Caymmi, do Fagner, da Fafá de Belém, da Elba Ramalho, Nina Jô, Zeca Pagodinho cantando samba comigo, Alcione. Um projeto que eu gosto muito, ele é praticamente todo autoral, são 10 músicas minhas, 4 regravações. Se você compra esse disco, esse CD aqui, na Canção Nova, você nos ajuda a pagar as contas, que não está nada fácil para a Canção Nova. Está sabendo, né, padre? A Canção Nova vivendo muita dificuldade. Estamos acompanhando aí com oração, mas também com ação, né? Com a nossa ação, uma maneira que a gente essas tem, obras são essa misericórdia, né? A Canção Nova, ela faz um bem ao coração de tanta gente e a nossa ajuda. E não é doar só o dinheiro, não. Isso é muito interessante, porque a Canção Nova, ela tem uma loja com uma infinidade de produtos que você, ao comprar, está ajudando o projeto Dai-me Almas. Eu não vou dar dinheiro para ninguém não. Então entra na loja lá, veja se tem um livro que você gostaria de ler. Tem livros do Padre Joãozinho, tem livros meus, tem livro do Dunga, tem livro do professor Felipe Aquino. Eu quero aprender um pouco mais sobre a igreja. Estou vendo o Padre Joãozinho falando aí, me deu até vontade de estudar teologia. Comece por obras básicas que foram escritas para dar ao coração de cada um de nós a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento. O professor Felipe Aquino contribui muito com essa catequese no Brasil. E nós temos aqui, o Padre Joãozinho também, acabou de sair, um projeto rápido, não é, padre? Que isso aqui é uma leitura diária, que não exige muito tempo e ao mesmo tempo é de muita fecundidade. Está sendo uma surpresa muito grande, porque esse é um livro vivo. Ele é um livro que não terminou de ser escrito, né? Ele está sendo escrito diariamente. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler o Evangelho do dia. Eu já fazia isso. O WhatsApp que eu recebo no dia é o seu. Por exemplo, esses dias que tivemos lá o enterro do Padre Ivo, né? A primeira missa, Padre Ivo do conventinho, de 88 anos, faleceu na semana retrasada. Agora, o sepultamento foi agora essa semana e então a primeira missa foi na hora que o corpo chegou, às 4 da manhã. Né? Aí eu já tinha celebrado a missa, 4, 5 e meia. Naturalmente eu mandei às 5 e meia, mais ou menos, o meu mini sermão, primeiro no Twitter, em 140 caracteres. Isso foi muito interessante, porque me obrigou a dizer aquela essência, enxugar a essência do Evangelho, né? Em uma palavra relevante, que não seja lugar comum e que acrescente para as pessoas. E depois de um tempo, veio a ideia de gravar ele também em 1 minuto. E eu assumi esse desafio, que exige uma certa síntese na voz. Então,
comecei a mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp permite isso e hoje já são, estima-se, mais de 150 mil pessoas que recebem diariamente o mini sermão. Eu mesmo mando para muita gente. Vai mandando para o outro, vai mandando para o outro. Né? Então aqui o mini sermão é uma coletânea daqueles 500, isso que eu trouxe para você. Os 500 e tantos primeiros mini sermões. Vamos ver um número. Vamos lá. Escolhe um número de 1 a 500. De 1 a 500, 360. O pessoal tem feito isso quando compra o livro, viu? Eu que escolho o número. Quanto? 360. 360. É perigoso fazer isso ao vivo, mas... É o número da casa onde eu nasci. 360. Ai, meu pai, quer ver? Quer ver? Caramba, Deus falará o meu coração através do número da minha casa? Somos como o jumentinho que levou Jesus. Cuidado para não pensar que o hosana seja para você. A glória é de Deus. É verdade. Caramba, Fábio, você é um jumento. Né? E obediente. Não é? Todo mundo gritava hosana, hosana, hosana. O jumentinho podia pensar, puxa, como eu estou cantando bem. Né? Mas você sabe que esse esquecimento de tudo que a gente consegue, pelo fato de sermos padres conhecidos, você vive isso e eu aprendi muito isso com você. O fato de ser conhecido muitas vezes pode criar uma ilusão dentro, né, em nós, de que nós somos os proprietários dessa obra. Como é importante a gente cair desse cavalo. A gente virar estacionamento. Você sabe, né? Quando que isso aconteceu? As pessoas estacionam na gente. Sabe quando isso aconteceu na minha vida? Quando eu devolvi um ônibus que eu tinha, com a minha cara enorme, que a gente viajava pelo Brasil afora, que foi um presente de um amigo meu, lá de Cianorte, o Marcos. Ele vinha na minha luta pelo Brasil afora e falou, eu vou te dar um ônibus para você poder viajar, você fica com ele o tempo que você precisar. Aí plotou, fez aquele negócio todo. E ele foi muito útil para nós. Ele esteve na minha vida no momento onde a gente tinha às vezes 20, 25 shows por mês. Então facilitava muito o meu deslocamento, porque era um ônibus leito. João, mas engraçado como ele foi se tornando um peso para mim. Foi uma situação tão... Eu olhava aquele ônibus com a minha cara enorme, né? Foi me dando uma agonia, porque aquilo começou a revelar um jeito de viver, um jeito de ser, aprisionado, quase que solitário, só uma imagem passando pelo... Claro que eu sempre levei muito a sério a minha oportunidade de fazer o que eu faço, mas eu percebi que aquele ônibus era grande demais para caber no meu coração. E isso tem muito sentido na minha vida mesmo. Esse aprendizado diário de que essa obra que nos torna conhecidos é infinitamente superior a tudo aquilo que a gente faz. Como você falou, coisa a partir de 140 caracteres. Pois né? Você disse. Não é legal? Só, né? Então o que as pessoas têm dito? Que quando leem um mini sermão, elas leem 1, 2, mas não dá para tomar 5 comprimidinhos de atenolol de manhã para minha pressão quando ela aumenta, né? Uhum. Tem que tomar esse comprimidinho toda manhã, mas então hoje eu vou tomar 5. Não, é um só de 25 miligramas. Então isso daqui são gotas homeopáticas. As pessoas param na primeira, ou param na segunda, ou abrem lá no meio e lê, todos eles são da Bíblia, né? E terminou em outubro de 2014, esses 500. Mas eu continuei diariamente, eu lanço. Ultimamente as pessoas estão descobrindo o meu número de telefone celular, não vou dizer aqui, né? Mas as pessoas estão descobrindo, que está ficando público. E aí pedem. E aí eu vou incluindo em lista de transmissão. O WhatsApp de vez em quando dá uns problemas também, ele não manda, acaba... Teve um dia que você não ganhou o áudio. Eu fiquei mais de uma semana sem receber. Pensei que você tivesse ficado meu inimigo. Não. É o WhatsApp, não sei o que acontece. Tem complexo de ele é temperamental, né? Esse... E na verdade, você sabe que o cantor Rick, da dupla Rick e Rene, eu tive a oportunidade de ficar amigo dele o ano passado, e teve um dia que ele me ligou e falou assim, padre, eu queria muito que você me ajudasse a ter, de vez em quando eu preciso ler alguma coisa boa. Pode deixar. Assim, me ajuda, me manda alguma coisinha para mim, para minha esposa. Rapidinho, assim, uma coisa que pudesse me ajudar no meu dia a dia. O que você me reconhece? Fica tranquilo. E eu comecei a mandar. Primeiro eu disse quem era você, o trabalho que você fazia, e que esse para mim era muito eficaz. Porque eu tinha diariamente um contato com o Evangelho. Antes mesmo de abrir a palavra para eu ler o Evangelho, eu já tinha o contato com o seu sábio resumo. Que é muito cruel resumir o Evangelho, né? Mas e não cair no lugar comum. Justamente. Né? Mas você tem uma perspicácia, como se fosse uma agulha cirúrgica, um bisturi, que vai e corta o Evangelho naquilo que ele precisa realmente dizer naquele momento. Impressionante. Acho que é uma vocação, Fábio. Isso aí é uma vocação.
o Heraldo da Codemuc diz que eu vou para o céu por causa do mini sermão. Mas é verdade, você sabe que é uma obra de misericórdia, que a gente não pode nem avaliar. Mas a ideia da palavra mini sermão não foi minha. Que te dá trabalho isso. Sabe que quem criou essa ideia foi o Padre Zezinho. Olha que gênio. Na década de 70, mesmo. Ele fez uma música chamada Mini Sermão. Ainda hoje ao cair da tarde. Isso aí. Que era a ideia seguinte: o padre saiu da missa, senta na calçada, ali na escada da igreja, aí vem os jovens e tal ao redor dele, e o sermão continua na informalidade. O sermão da prece se prolonga na praça. Lá parece que ele fala sermãozinho, né? É. Ele fala, eu vou pregar meu sermãozinho, mas a música se chama Mini Sermão. Mini Sermão. E também eu devo crédito, né, ao Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira uma vez escreveu uma carta enorme pro imperador, rei de Portugal. Então a carta tinha umas 15 páginas sobre o Brasil. E ele, a certa altura, diz assim, logo no início: a Alteza, perdoe-me que eu serei longo, eu vou me estender, porque não tive tempo que chega para me preparar para ser breve. Então, às vezes, Fábio, se eu levanto e antes de tomar banho, vou falar um pouquinho aqui da minha intimidade. Antes de tomar banho, eu faço o mini sermão, eu faço esse 1 minuto e esses 140 caracteres em 5, 6, 10 minutos. Se eu levanto, tomo banho, depois vou fazer, eu já levo 15. Se eu levanto, tomo banho, vou tomar café, e eu levo 20 a 30 minutos. Se eu dou uma aula, eu tenho que ficar 1 hora. Olha como é importante a primeira atitude do dia. Você ter a primeira atitude, a igreja sempre ensinou. Você já acorda elevado, né? Fazer o sinal da cruz. Uma coisinha. Simples demais. Quando a sua cabeça está assim, vazia, né? O coração está virgem. Acorda assim, como a água que recebe aquele orvalho da manhã, né? Sabe, eu acho que é muito, quem participa da missa diária, é muito interessante participar da missa de manhã. Tem pessoas que fazem exercícios físicos de manhã. A minha mãe todo dia acorda, vai nadar. Olha isso. Já começa com um comprometimento de fazer-se bem, né? O bem físico que repercute também na alma. Ô João, você tocou no assunto da Eucaristia, as pessoas que têm o hábito da Eucaristia diária. Você já imaginou se a gente tivesse também, se a gente amarrasse neste hábito da Eucaristia, o hábito da palavra? Porque às vezes a gente vai à missa e se sai de lá e se pergunta, qual foi o evangelho de hoje? Se a gente tivesse o hábito, quem, por exemplo, não tem a oportunidade de ir à missa, mas que pode ter no seu celular como é que chama isso? É app? Não, é... WhatsApp. Não é o WhatsApp. O aplicativo? O aplicativo. Você tem um aplicativo da liturgia diária. Eu, por exemplo, tenho da Canção Nova. Eu tenho a oportunidade de, então, em algum momento do meu dia, numa breve leitura ali de 2, 3 minutos, eu leio o evangelho. Tomo contato com a palavra, porque a palavra é profundamente transformadora na nossa vida. Esse caminho da misericórdia que a gente precisa aprender é só mesmo com a leitura do evangelho. Não tem outro jeito de imitar, de conhecer o coração de Jesus se a gente não tomar contato com a sua palavra. Para mim isso é uma obra de misericórdia. Existem as obras de misericórdia, né? O Papa na Misericórdia Vultus, e nesse ano da misericórdia está pedindo que a gente se recupere isso. Obras de misericórdia são gestos de solidariedade. Então solidariedade é um outro nome da misericórdia, porque tem que ter muita abertura de coração para ser solidário. Às vezes não é todo dia que você acorda bem disposto, inspirado para ser breve, né? Inspirado para ser breve. Como dizia o Graciliano Ramos, ele dizia que o escritor tem que ser como as lavadeiras de Maceió, lá de Alagoas, desculpe, que vai lavando, vai tirando sabão. Escrever é cortar. Quanto mais você deixa o texto mais objetivo, mais curto, maior é a capacidade de dizer. Essa semana, na segunda-feira, eu levantei cedo, mas eu esqueci. Eu estava muito preocupado, eu tinha chegado quase 1 da manhã da missão, de domingo para segunda. Fui deitar, saí fora do meu ritmo, vim de ônibus e etc. Acordei cansado de um final de semana assim, muito intenso, e eu já tinha alunos para atender, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30 e até a meio-dia. Meus 8 orientandos de trabalho de conclusão de curso. Quando deu 9h30, eu lembrei do mini sermão.
Aí eu abri o celular, tinha um monte de mensagem assim: acorda, padre. Eu já estava no quarto orientando que eu estava atendendo. Acorda, nós queremos um mini sermão. Falei, Você tem o hábito de preparar, por exemplo? Você sabe, vou preparar os da semana. Não. Ou não? Não. Não. Alguém me disse o seguinte: faça no dia anterior. Acho que foi o próprio Heraldo também que me deu umas lições aí. Ele falou, faz no dia anterior. Porque aí você já, logo a primeira coisa você manda. Ou por que você não manda no dia anterior? Não, eu quero aquela verdade da primeira água que sai da fonte, né? É aquilo que a minha voz está acordando. Eu não falei nada ainda. Às vezes eu estou rouco, né? Do dia, cantei, fiz um show, ou preguei muito, eu estou meio rouco, né? Outras vezes a minha voz está como eu acordei, tá? Aquele voz de Fábio de Mello, assim, de manhã, né? Não, mas não tem problema, esse sou eu. Esse sou eu acordando. Você não poderia fazer. Não poderia falar de manhã. Mas é bacana. Fábio, eu tenho que falar isso aqui. A carta do Papa, ela é maravilhosa. Todo mundo vai ter um ano para ler. São 13 páginas só, né? O nome é Misericórdia Vultus, porque é o rosto da misericórdia. Para nós, vulto é vulto, né? É uma coisa meio estranha. Né? Assombração. Mas em italiano e em latim, vulto é tão importante porque lembra il volto santo, que é aquele pano que Verônica teria utilizado para enxugar o rosto de Jesus, segundo a tradição. E na Itália tem muitos lugares onde tem lá um volto santo, né? Aliás, nós temos aqui no Vale do Paraíba também o Mosteiro da Sagrada Face. Você já ouviu falar? Já ouvi. Dos Baleeiros, o Padre Baleeiro. Os Padres Baleeiros. Você sabe por que chama ali da Sagrada Face? Não. Ele tinha uma devoção à face de Cristo, ao volto santo, ao rosto misericordioso de Jesus. Então ele foi pintar o rosto de Jesus lá num pano para colocar num quadro. Ele não era pintor e, por sinal, pintava muito mal. Muito mal. Né? Mas ele foi pintar assim mesmo. Para mim mesmo, pintou o rosto de Jesus, né? E colocou lá para secar. Aí 3 senhoras foram olhar o rosto, né? Tiraram aquilo lá, olha, o Padre Baleiro fez aqui o rosto. Quando elas olharam atrás, era idêntico ao sudário, no verso, a tinta que passou de um lado para o outro. Então, quando você vai ali em Roseira, no Mosteiro da Sagrada Face, lá eles mantêm esse pano, essa pintura dele, né? Com esse fenômeno devocional. É um fenômeno, não vamos chamar isso de milagre, não é uma relíquia, né? Mas é uma curiosidade que mostra que a face misericordiosa de Cristo nos revela o coração misericordioso do Pai. E o Papa vai falando dessas coisas, mas lá no final ele vai descendo. Ele chega um momento, ele fala o seguinte: algumas categorias precisariam de uma conversão neste ano da misericórdia. Eu quero convocar os criminosos. Quem está preso porque cometeu um crime, né? Qual crime que seja, você tem o nosso amor. Nós queremos ser solidários com você e queremos que você se converta do mal que você fez. E depois ele diz: e eu também quero fazer um outro convite. Há um outro tipo de categoria de pessoas que são autores ou cúmplices de corrupção. Nossa. E aí ele chama... Nós temos uma listinha grande para mandar para ele. Olha a fala. Eu vou ler no italiano aqui, depois eu vou traduzir, porque eu acho que ele escreveu em italiano. Então, questa piaga putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo. Esta ferida podre, né, da sociedade é um pecado grave que clama aos céus, né? Porque mina os fundamentos da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque é uma prepotência que destrói os projetos dos fracos e expulsa da mesa os pobres. Quer dizer, tudo muito bonito, mas me chamou a atenção que a misericórdia pode parecer uma atitude de quem é bonzinho, de quem exclui a justiça. O Deus misericordioso não abandona a sua justiça. A justiça, ela tem ela está sincronizada com a misericórdia de Deus. E em alguns momentos a mãe que tem colo, ela tem uma ira santa. Já viu isso? A ira santa da mãe.
Então o nosso Deus, uma das expressões da misericórdia de Deus é esse seu zelo irado, não é? Chamada a corrupção de chaga, como é que é? Ferida podre da sociedade. Podre. É uma chicotada, né? Não é? É porque alguém poderia dizer, né? Não, a igreja está proclamando esse ano da misericórdia para colocar panos quentes em cima das coisas, então quem está fazendo errado continue porque a igreja perdoa. Não é bem assim, não. É por isso que eu digo que é muito sofisticado compreender, crer na misericórdia. Porque a gente precisa conciliar essa abertura de Deus para nós com também o seu pedido de sua prestação de contas, que é natural. Não há crescimento humano sem prestação de contas. Tua mãe já não te pegou no colo para te dar umas palmadas? Mas é claro. Então, misericórdia é colo, tantas vezes na minha vida eu tive que dar satisfações por causa do amor que a pessoa sentia por mim. Eu tinha que prestar contas. É igual a parábola dos talentos, né? Ele deixa, depois ele volta, ele quer que a gente diga o que a gente fez com aquilo que recebeu. Então, existe a graça de ter recebido, de continuar recebendo a vida toda, porque esse talento não é... Os dons do Senhor são irrevogáveis, né? O apóstolo Paulo diz. Mas depois eu preciso prestar contas do que eu fiz com tudo isso. A mesma coisa é o amor de Deus por mim. Vou ter que prestar contas do fato de me sentir amado por Ele. O que isso repercutiu na minha vida? O fato de saber-me amado por Deus modificou o meu jeito de me relacionar com você? Me fez te amar também tendo coragem de pedir, de prestar contas a mim, naquilo que diz respeito dessa responsabilidade que nos une? Então os vínculos que são perpassados pela misericórdia, João, eu compreendo que eles são sempre os mais difíceis de serem cuidados. Porque de um lado é permissão e do outro também existe uma negação. E a gente precisa entender no não que existe um amor presente ali. Nem tudo que é não nos nega. Interessante, né? Nós vamos ter em 2016, em pleno ano da misericórdia, a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia. E o lema, o tema escolhido pelo Papa é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então todo o pontificado, ele que escolheu, né? Então todo o pontificado dele está girando em torno dessa misericórdia. E agora, em maio, eu vou ter a graça de passar um mês em Roma, né? No capítulo geral da nossa Congregação dos Pais do Coração de Jesus, que tem como tema já escolhido no ano passado, qual? Misericordiosos em comunidade com os pobres, né? Então a misericórdia é a palavra do momento. Né? E nós vivemos um tempo de radicalismos, né? de Estado Islâmico cooptando gente, inclusive no Brasil, né? E diante disso, semeando ódio, né? Por onde vai, ódio. Nós não podemos abrir mão desse jeitão de ser cristão, que é a misericórdia. Obrigado, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Se você quiser o livro Mini Sermão, está na mesma situação que o meu CD, também ajudando a Canção Nova a pagar as dívidas deste mês. Ligue aqui, 0 Operadora 12 3186 2600. Adquira o livro do Padre Joãozinho, Mini Sermão. Presentei a alguém que você sabe que não tem muita paciência com coisas de religião, mas que eu tenho certeza que vai ser muito tocado com essas frases breves, mas ao mesmo tempo tão cheias de fecundidade. Derrame sobre nós a bênção e a proteção, a misericórdia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Christian. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Vem as torrentes das grandes águas